Voltando aos trabalhos com a quarta testemunha, Comissão Parlamentar de Inquérito número 003/2023, abertura da audiência para oitiva de testemunhas. Hoje, 15 de maio de 2024, às 11h10, a Comissão Parlamentar de Inquérito número 03/2023, criada pela Portaria número 34, de 11 de outubro de 2023, instala a presente reunião para apurar supostos fatos relativos ao período de 1º de janeiro de 2021 a setembro de 2023, sendo suposta perseguição empreendida pela secretária municipal de Educação Rosimeire Ferreira da Silva a servidores municipais lotados na área de educação municipal. Suposta aquisição de material permanente sem planejamento e necessidade, exemplo, lousas digitais. Suposta aquisição onerosa de livros didáticos, os quais foram entregues fora do prazo de utilização pelos alunos. Suposto descarte irregular de material didático adquirido onerosamente pela Secretaria Municipal de Educação e dos livros fornecidos pelo PLND, Ministério da Educação. Suposta contratação de servidores públicos temporários para o setor da educação municipal, sem processo seletivo ou sem observância dos classificados em processos seletivos realizados. Suposta ausência de processo licitatório para a compra de merenda escolar no segundo semestre de 2023. Suposto lançamento de dados inverídicos de servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação do Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Educação, CIOP ou FND. Esta comissão é composta pela vereadora e vereadores Gustavo Henrique de Oliveira Feliciano, presidente, Carla Francisca Vieira Araújo, relatora, e José Ailton de Souza, vice-presidente. Inicia sua segunda oitiva de testemunhas. As oitivas serão realizadas mediante sistema audiovisual, nos termos do parágrafo 1º, no artigo 405 do CPP, alterado pela Lei nº 1719 de 2008. O arquivo de áudio e vídeo será salvo em mídia digital, sendo reduzido a termo apenas no caso de problemas técnicos. Quarta testemunha, Nailson Henrique Campos Silva, brasileiro, solteiro, diretor escolar, endereço Rua Amazonas, bairro São Sebastião, Dores do Indaiá, CEP 35.610.000, filiação Laércio Vanderlino Silva e Vera Lúcia Maria de Campos Silva, escolaridade superior, compromissado sim. A testemunha tem conhecimento dos fatos que estão sendo apurados por meio desta comissão parlamentar de inquérito? Sim, ouvi falar. Esclareço que Vossa Senhoria está diante de uma comissão parlamentar de inquérito, nas condições de testemunha, a como tal tem o dever de dizer a verdade sob pena de incorrer em crime previsto nos termos do artigo 4º, inciso 2º da Lei Federal, de número 1579/52, combinado com o artigo 342 do Código Penal. Apesar disso, caso Vossa Senhoria entenda ter envolvimento com os fatos ora investigados, terá o direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo, caso o questionamento sobre os fatos possa conduzir o seu comprometimento criminal. A testemunha se compromete a dizer somente a verdade? Sim. Nailson, iniciando, desde quando Vossa Senhoria é diretor na Escola Municipal Luísa de Marilac? Foi a partir de abril de 2018. Durante a gestão da ex-secretária de Educação, senhora Rosimeire Ferreira da Silva, em alguma ocasião, Vossa Senhoria constatou alguma perseguição da secretária a algum servidor no ambiente escolar? Eu vou falar pela Luísa de Marilac, né, que é onde eu atuo. Não percebi nada, não. Nem a mim, nem a ninguém da equipe. Vossa Senhoria poderia nos relatar, mediante esse relato que não presenciou perseguição, qual era a forma sucinta, como era a convivência com a ex-secretária Rosimeire Ferreira da Silva e como era a coordenação dos trabalhos na escola e na secretaria? Em relação a mim, na Luísa de Marilac, né, meu relacionamento com ela era um relacionamento bacana, tranquilo, né? Todas as vezes que eu precisei dela enquanto secretária,
e também da Secretaria de Educação, sempre fui atendido, procuraram me atender. Né? A única coisa que houve, assim, de certa forma, na Luiza de Marilac, foi a questão de troca, de mexer com as minhas supervisoras, com a Fernanda e a Patrícia. Né? A Fernanda é a supervisora do turno da manhã e a Patrícia é a supervisora do turno da tarde. Isso foi o que aconteceu na Luiza de Marilac, que, segundo ela, era preciso fazer uma troca, né? Fazer um remanejamento de supervisoras nas escolas e precisava trocar a Fernanda e a Patrícia. Aí isso gerou, assim, né? Não foi muito aceito pela comunidade escolar, pelos funcionários em geral, por mim também, eu não concordei com essa troca, né? E os pais também aí entraram em questão, né, de voltar a supervisores, que não queria que elas fossem trocadas, né? Houve essa questão somente. Mas, em seu ponto de vista, essa questão estrutural, né? Essa questão da secretária ter feito essa mudança não envolve questão de perseguição. Foi questões particulares mesmo Eu não de posso coordenação. chegar a esse ponto, porque o que ela alegou para mim é que era necessário fazer essa troca, olhando o lado pedagógico. Embora eu tentei argumentar, conversei, eu não estava de acordo em mexer com as minhas supervisoras, né? Mas, segundo ela, e também a dona Neuza, na época, que conversou comigo, que era necessário, porque, segundo elas, era por fins pedagógicos. Então, a não ser essa situação que ocorreu, sempre houve harmonia durante a gestão da ex-secretária Rosimeire Ferreira da Silva? Comigo, sim, na Marilac. E essa questão... Teve algumas questões, igual de professores, às vezes, né, reclamar, falar alguma coisa, mas chegaram até ela, conversaram, né? E essa questão da troca foi solucionada ou permaneceu? Não, aí houve um reboliço, né? Porque aí entrou pais, né? Fizeram todo um movimento para elas voltarem para o cargo, né? E elas voltaram para a escola. Elas voltaram. Mas depois de toda uma... Né, aí professores, pais foram atrás do prefeito para conversar, entendeu? Para depois elas se tornarem. Então, questão de perseguição, você desconhece esse ocorrido? Não sei, não. Acho que não cabe a mim dizer que foi uma perseguição, porque até então me alegaram que era por fins pedagógicos, né? Então. Correto. Foi nos denunciado que entre o ano de 2021 e de setembro de 2023 houve a compra de material de uso permanente sem planejamento na escola sob sua direção. Houve alguma compra de material ou mercadoria sem planejamento que se encontre em desuso? Não, tudo que foi adquirido, que foi comprado, está sendo usado. Lá no caso da Luiza de Marilac, nós recebemos 3 lousas digitais, estão instaladas, né? Fácil uso delas. Recebemos também computadores, notebooks, freezer, geladeira, micro-ondas, tudo está sendo utilizado. E hoje, então, as lousas digitais estão em uso? Estão em uso, estão instaladas. Continuando a aquisição de materiais, agora sobre os livros didáticos, os quais foram entregues fora do prazo. Ocorreu esse episódio? Na verdade, quando foi comprado o material Sistema Etapa, né, que veio para trabalhar com os alunos, eles não chegaram devidamente no início do ano, eles chegaram um pouquinho mais para frente, né, com um pouco de atraso, realmente. Então, era para você sabe mensurar mais ou menos, depois do início do ano, fala janeiro, né? Quantos meses depois chegou e teria que chegar em qual data? Olha, eu não sei, acho que foi final de abril, mais ou menos, maio. Viu? Final de abril, maio que chegou. Então, os livros chegaram no final de maio e a partir dessa data que foi implantado o sistema etapa do município? Isso. Aí os professores, né, foram orientados a começarem a trabalhar com o novo sistema etapa. E a aquisição de material didático iniciou a partir da implantação do sistema etapa. Essa aquisição desses materiais, né, que chegaram foi a partir desse sistema. Anteriormente não tinha essa aquisição de nenhum tipo de material. Não, o livro didático do FNDE, que é o do Estado, ele vem todo ano. Todo ano chega o material.
a não ser esse material da FNDA, é a primeira vez que faz aquisição de material à parte. A material à parte é isso. Bom dia, Nailson, diretora da Escola Irmã Luísa Morilac. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e a todos aqui presentes. Nailson, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria a sua avaliação sobre esse sistema etapa. É um material de excelente qualidade, material muito bom, né? Realmente é um material assim, de primeiro mundo, muito bom mesmo, né? Conteúdo excelente. Só que assim, a visão na parte pedagógica dos professores, das supervisoras, né? Até mesmo do meu olhar enquanto a minha comunidade escolar, né? Eu acho que é um material excelente, isso aí é sem dúvida, né? Material top, muito bom mesmo, conteúdo exemplar, vem assim, material, atividades pedagógicas complementares excelentes, de ótima qualidade, só que para um período pós-pandemia, né, foi uma coisa assim, digamos assim, não que era impossível trabalhar, mas que de certa forma causou a primeiro momento causou um impacto, né? Tipo assim, uns alunos vindo pós-pandemia começar com material desse, então os professores sentiram assim que, né, como que seria trabalhado, como que seria, né, desenvolvido isso. Também, Nailson, era possível completar todas as etapas de ensino e utilizar todos os livros didáticos? O material ele é preparado para ser vencido, né? Para ser todo trabalhado. Mas, se eu disser que foi todo trabalhado, eu estaria mentindo. Não, pela nossa realidade escolar, do jeito que estava, né, a questão do aprendizado, não foi vencido todas as apostilas, não. Não teve como. Né? De primeiro ao quinto, sim. A gente até, né, conseguiu chegar até na última apostila, porém pulando algumas partes. Que aí os professores fizeram tipo um apanhado do que era mais essencial. Agora, do sexto ao nono, muitas das apostilas não chegaram ao fim, não. Muito bem. E qual que era o destino dado a esses livros adquiridos no final de cada ano letivo, Nailson? O material ele pertence ao aluno, né? Então, o que acontecia? Sempre que ia pulando as etapas, né, o material ia sendo entregue para os alunos. Então, chegava o final do ano, era tudo entregue ao aluno, né? Já que o material foi adquirido para ele, então era entregue para o aluno. Volto a palavra para o senhor, presidente. Obrigado, Nailson. Então, esse sistema etapa, Nailson, esses materiais do sistema etapa foram utilizados só até qual data? Não, usou. A partir do momento que ele chegou, ele foi usado até o final do ano, né? Até vencer o período letivo, né? E, posteriormente, esses livros tomam qual destino? Foram entregues para os alunos, né? Uhum. Igual, por exemplo, mesmo se não tiver... Mesmo as apostilas que não foram finalizadas, foi tudo entregue para alunos. Então, só para poder deixar claro, esses livros não foram jogados fora, mas sendo pegados, jogados na lixeira, por descartados. Não, o que aconteceu? Eles foram entregues para alunos. Aí, então, falando sendo entregue para alunos, aí os alunos, né? Igual, aconteceu o relato de, às vezes, ver livro na rua ou em lixeira, mas aí já era com o aluno, né? Aí, se a família ou se o aluno jogou fora... Eu falo pelo qualquer funcionário, né, da escola. Por funcionário, não ocorreu essa situação. Não, que eu tenha conhecimento, não. Tá bom. Né? Teve assim, material igual, por exemplo, que sobrou que não foi utilizado, aí ele foi um material reaproveitado, igual, por exemplo, em atividades extras complementares, por exemplo, reforço, alguma coisa assim, aí a gente utilizou algum material ou outro que não foi utilizado pelo aluno, né? Bom dia, Nailson. No caso, os materiais etapa,
eles são entregues e eles não são reutilizados. É isso? Eles são entregues para os alunos, os ele é do alunos aluno. É do aluno. usam durante o ano e Isso. depois É dele. é dele, não há reutilização Não. dos livros. O livro didático do FNDE já é diferente. Por quê? O livro de 4 em 4 anos é feita uma nova troca, né? Então, o que acontece? Igual, o livro chega, ele é utilizado ao longo de 4 anos na escola. Então, o livro didático, quando chega no final do ano, ele é recolhido, né? Para que a próxima turma do ano que vem utilize novamente, né? O etapa é diferente. O etapa, ele já vinha, né, a coleção para o aluno naquele ano, né? Então, chegar no final do ano, entregava para o aluno. Então, dele. como você disse, era um material bom, que nunca tinha sido utilizado, Muito bom. que Muito bom. tentava fazer com que o aluno tivesse um desenvolvimento maior. Isso. Só que pós-pandemia, nos últimos anos escolares, ele não foi muito bem utilizado. Isso, porque o que acontece? Com a pandemia, né, houve né, as videoaulas, as aulas online, né, o material remoto. Então, assim, se perdeu um pouco aquela questão da educação em si, né? Aquela coisa do presencial que não teve, né? Então, o aluno chegou pós-pandemia com algumas defasagens na aprendizagem. E na visão da parte pedagógica, né, dos professores, era-se necessário primeiro abraçar essas dificuldades, né? Primeiro sanar essas dificuldades para depois a gente continuar caminhando. E logo em seguida já chegou o material, né, para ser trabalhado. Mas é um material excelente, muito bom. Só para fazer uma confirmação, hoje não é usado mais em 2024, não é? Esse sistema etapa. Não. Há alguma perda de produtividade e rendimento escolar para os alunos da rede municipal de ensino por estarem utilizando hoje os livros, né? Porque já que não está sendo usado o sistema etapa, está usando os livros do governo federal. Há alguma perda de produtividade referente, né, à utilização desses livros do governo federal para os alunos? Não, não acredito. Referente a esses livros, né, qual que é uma nota que a senhoria faz sobre os livros didáticos enviados através do Ministério da Educação do Governo Federal? E se você consegue fazer um comparativo, né, referente aos materiais fornecidos pelo sistema etapa? O livro didático, ele não é ele não é a única ferramenta de trabalho do professor. Ele é uma das ferramentas, né? Então, o professor hoje, né, diante do nosso cenário, ele tem que ter N cartas na manga para desenvolver sua aula, né? Então, eu acredito o seguinte, o livro didático, ele não é o único material base. Ele é um dos materiais utilizados em sala de aula. Então, eu vejo da seguinte maneira, a comparação de material, ela vai muito... eu acho que todo e qualquer material que é desenvolvido para a educação, para o aprendizado do aluno, ele tem sua qualidade, ele é um bom material. Então, aí vai também do desempenho do professor dentro da sala de aula, né? Da equipe pedagógica em si, para trabalhar esse material. Então, assim, os livros do FNDE, assim como os do Sistema Etapa, também são muito bons, né? São muito bons, trazem conteúdo muito bom, né? No geral, eu penso que consegue suprir a necessidade do que necessita ser ensinado, do que necessita ser passado ao aluno. Entendi. Referente, saindo dos materiais, né, utilizados pelos alunos, pelos professores, quero perguntar referente aos anos 2021 e 2022, até setembro de 2023, se houve muita demanda pela contratação de professores ou profissionais ligados diretamente à administração de sua escola. Se houve, né, a necessidade de contratações de mais funcionários, professores para a sua escola. Na Luiza de Marilac, não, porque a boa parte do meu quadro de funcionários são efetivos. Entendi. E nesse caso, então, você pode referenciar se
teve algum momento que teve professores ou funcionários que ficaram de forma ociosa na escola? Não. Pelo contrário, muitas das vezes falta gente para trabalhar. Falta, vamos dizer, precisávamos de mais pessoas na equipe. Na sua escola ocorreu a questão de dar extensões? Extensões de aula? Isso. Sim. Sim. E sabe falar que se algum momento, né, ou basicamente em 2023, lá por meados de agosto, se houve a retirada dessas extensões dos professores? Eles foram contratados, né, trabalharam ao longo do ano e depois encerrou, né, a extensão. Depois, no ano seguinte, não foi mais chamado. Então, hoje também não é dadas as extensões? Hoje? Não, tem tem. extensões. Então, ok. A merenda escolar chegou a ser interrompida em algum momento no período de 2021 de agosto até, né, a data de hoje na sua escola? Se foi interrompido o fornecimento de merenda? Interrompido, tipo, Alimentação. Porque faltou alimentação? Isso. Assim? Não foi interrompida. Então, a alimentação nem ocorreu a questão da perda da qualidade da alimentação fornecida aos alunos, se manteve aquela qualidade seguida pelo nutricionista? Não, o cardápio ele é montado, né, pela nutricionista, né, e seguiu-se direitinho, né. O que houve é o seguinte: às vezes, vamos supor, houve um período em que a demanda tinha uma maior variedade, depois, né, teve uma queda, mas eu digo assim, não deixou de ter o que estava previsto na merenda escolar. Então, a qualidade da merenda manteve, os alunos não ficaram sem merenda em momento algum, e, se possível, você consegue só relatar para nós o que é servido hoje? Eu acho que nem é dito hoje como merenda, né? Como alimentação. Né? Você consegue especificar? Temos a merenda do regular, né? O que é o regular? São os alunos do turno da manhã, do turno da tarde, e tem o almoço do período de tempo integral. Vamos primeiro pelo integral, né? Os alunos de tempo integral, eles têm o lanche da manhã, que é o café da manhã, pão de sal com manteiga e leite, né? Com leite e cacau, ou então bolo com iogurte, pão de doce com suco, né? Então é um café da manhã bacana. Temos também frutas, né, para os alunos do tempo integral e também para os do regular. No período de descanso do tempo integral sempre é servido alguma, né, ou iogurte, ou uma maçã, uma fruta, algo assim, ou uma salada de frutas. O almoço do integral, todos os dias tem o cardápio, né? Então arroz, feijão, um tipo de carne, salada e também tem a sobremesa, que muitas das vezes é fruta. E agora a merenda do regular, ela varia de acordo com o cardápio, né? Ou é arroz com caldo de mandioca e salada, ou é um arroz com feijoada, galinhada, baião de três, que é o arroz, feijão, a carne moída com verdura, né, que é a cenoura ralada, salada também, sempre tem salada. Então, assim, é uma merenda boa. Nailson, mas em diligência feita na escola, foi nos relatado que houve, né, um atraso na licitação. Com esse atraso da licitação, você mesmo relatou agora, né, que mesmo com isso não teve prejuízo na alimentação, aluno não ficou sem merenda. Não teve. Como que você, né, conseguiu manter a qualidade dessa merenda e manter a alimentação para as crianças na falta dessa estação? É porque é o seguinte, sempre... Pode falar? Sempre, né, todo ano, quando é meados de agosto, setembro, outubro, cai o repasse, né? Cai a destinação de verbas. E o que acontece?
Acontece também essa questão que você falou, de processo licitatório, liberação das empresas, essas coisas todas. Nessa gestão, as escolas recebem um repasse, né, uma subvenção da prefeitura, né, que é um dinheiro para nós utilizarmos com gastos na escola. Então, por exemplo, é repassado para a escola R$30 mil. Esses 30 mil que são repassados ao longo do ano em parcelas, é montado um plano de trabalho, e nesse plano de trabalho eu tenho que julgar um valor X para gastos com cada coisa, entendeu? Igual, aí nesse plano de trabalho tem uma parte lá que é suplementação alimentar. Aí eu jogo um valor X para suplementação alimentar. Foi quando aconteceu isso, quando houve esse atraso aí da entrega das mercadorias, das coisas, eu utilizei desse dinheiro, que já é para esse fim, para comprar, por exemplo, vamos supor, essa semana tinha lá no cardápio que tinha, um exemplo, salada de tomate, aí não tinha vindo o tomate. Como eu tenho o dinheiro destinado para isso, então eu comprava o tomate para não, né, atrapalhar a merenda. Tinha lá, por exemplo, vamos supor, ia servir, a carne moída não chegou a tempo, por exemplo, precisava da carne moída para fazer naquele dia que estava no cardápio. Aí eu tinha esse dinheiro que é destinado a isso para eu comprar. Então, com isso, como esse dinheiro era direcionado para isso, para essa parte mesmo, a gente já colocava isso no plano de trabalho, a merenda não houve alterações, entendeu? Não foi gasto de dinheiro da escola, é o dinheiro que era recebido pela prefeitura para a escola, já destinado a esse tipo de coisa. Só para ficar claro, Nailson, acho que você já foi bem, bem claro ao falar. Então não houve vaquinha de professor com diretor Na Luísa de Marilac, não. Dinheiro da pessoa para poder arcar com alguma despesa. Foi tudo dinheiro oriundo do executivo, que é parte do plano de trabalho de vocês. Isso. Aí esse plano de trabalho, que eu estou dizendo, né? Eu utilizei desse dinheiro, só que aí tem que ser tudo comprovado. Igual, por exemplo, precisou comprar um tomate. Eu não posso ir ali simplesmente comprar. Para eu comprar aquele tomate, eu tenho que fazer um levantamento de 3 orçamentos, qual que é o mais barato, tudo direitinho, fazer toda a prestação de contas, entendeu? Mas esse dinheiro já é destinado a isso mesmo. Então, eu só esclarecer, né, mais uma vez, o caixa escolar que foi usado para poder suprir a merenda, você sabe nos relatar qual o recurso desse caixa escolar de sua escola? Então, só para esclarecer, esse caixa escolar pode sim ser usado para a complementação da merenda? Pode sim. Porque quando o recurso é destinado ao caixa escolar da escola, a gente já faz esse plano de trabalho que eu te disse, né? E nesse plano de trabalho, entre vários tópicos, igual material para secretaria e informática, material pedagógico, suplementação alimentar, festas e eventos. Então, o diretor lança o valor que ele acha que vai ser gasto com cada item. E no final de tudo, né, a gente encerra esse plano de trabalho gastando esse dinheiro e eu tenho que fazer a prestação de contas comprovando com que esse dinheiro foi gasto. Senhor presidente, Nailson, em diligência lá na escola que Vossa Senhoria é diretor, na escola Irmã Luísa Marilac, esteve presente a vereadora Carla, o vereador Gustavo e eu também. Percebi a liderança que você exerce lá naquela escola, junto a todos os professores, todos os setores da escola, e juntamente até mesmo com os alunos, pelo cuidado que você tem com aquela escola. Deu para que eu percebesse visualmente. E além de estar andando em todas as salas, fomos em todas as salas, eu percebi o amor que você tem pelaquela escola e pela educação e pelos alunos e também os companheiros de trabalho, que são os professores e todos da sua equipe lá da escola Irmã Luísa Marilac. Eu queria voltar lá nos livros. Queria saber de Vossa Senhoria, Nailson, se os recursos públicos usados na compra dos livros didáticos, na sua visão, se foi uma aplicação boa para o município ou não. Gostaria de saber a sua visão sobre isso. Eu acho que tudo que se aplica à educação é muito bem gasto, né?
Porque eu acho o seguinte, eu enquanto professor, eu vejo da seguinte maneira, tudo que é gasto para o aluno, para com o aluno, para com a educação, para com o professor, né? Lógico, eu acho que tem o seu merecimento, né? Agora, na minha visão, igual eu disse, o material é um material excelente, isso aí é indiscutível, né? É um material muito bom, né? De qualidade mesmo. Só que, assim, é igual eu falei, nós havíamos acabado de sair de uma pandemia, ainda estávamos num processo até mesmo de readaptação, de como encarar essa nova educação pós-pandemia, né? E o material chegou. O que aconteceu em relação ao material foi, por parte igual, por exemplo, da equipe pedagógica. O que a equipe pedagógica questionava? Que o material ele foi adquirido, foi comprado, sem antes ser trabalhado, perguntado. O que vocês acham? Vocês estão de acordo? Não houve isso. Comprou o material e falou, iremos usar. Beleza, iremos usar. Só que, quando começou a usar, começou a surgir as dificuldades, né? Como trabalhar isso, como ministrar isso, como fazer essa aula, né? Começou a surgir isso. E isso acabou gerando o quê? Muito burburinho, muita confusão, né? E então, igual eu falei, não é um material ruim, né? Acho que tudo que é gasto com a educação deve ser bem visto, porque você está gastando com um objetivo. E todo objetivo, acho que ele está alcançado de melhorias, né? Então, assim, creio que se gastou pensando nas melhorias para a educação. Então, acho que isso é válido. O que houve foi essa questão. Uma pós-pandemia, a gente encarar um material assim, então, né, foi meio complicado. Mas que, de certa forma, aos poucos, foi alinhando, né? Porque, já que foi comprado e tinha que ser trabalhado, então, estávamos trabalhando, né? Muito bem, muito obrigado, senhor Nailson. Eu, senhor presidente, já não tenho mais pergunta. Passo a palavra para o senhor. Nailson, eu deixo aberto, se caso queira fazer acrescentar mais alguma informação. Não, tá tudo certinho. Então, te agradeço pela presença, agradeço pelo testemunho. Muito obrigado. E quero agradecer aqui a presença do vereador Silvio Silva, que esteve acompanhando as oitivas. Quero agradecer também a equipe de transmissão. Quero agradecer ao doutor Daniel, que está acompanhando as oitivas, a Thaís, servidores dessa casa. Agradeço a todos. Encerro, agora mais um dia de oitivas feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado a todos. Tenham um bom dia.